Qual a diferença? Muito simples. O que há de comum do acordo de não persecução penal e delação premiada? Olha lá, galera. Artigo 28. Vai lá, ó. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado o que, gente? Investigado? Confessado. Sublinha a palavra confessado e coloca lá, diferente do artigo 4º da Lei 12.850. Gente, delator confessa crime de quem? Dos outros. E uma coisa de não persecução penal, ele delata crime de quem? Dele. Ele pode se beneficiar até dos dois, eu entendo? Sim ou não? Dos dois. Doutor Sérgio Cabral, André Queiroz Cabral. Doutor, qual é o benefício que eu tenho? Você vai ter o benefício de delatar os outros e se delatar, pô. Então eu vou dizer que o acordo de não persecução penal é uma autodelação, sim ou não? Olha aí. Tá claro? Ó, acordo de não persecução penal. Desde que necessário e suficiente, sublinha, para reprovação e prevenção do crime. Tá? Mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Aí tu vê os requisitos lá. Tá claro? Então, André, a pena mínima até 4 anos, então não confunda. O juiz pode suspender o processo? Pode ou não pode? Pode ou não pode suspender o processo? Para quando o crime tiver pena mínima de quantos anos? Tem que comparar para não errar na prova. Ficar com 1 ano, 2, 4, daqui a pouco tem 6 também. Galera, qual é o requisito agora de 6 anos? Se o cara tiver uma condenação até 6 anos, eu presumo que, gente, que tudo que ele adquiriu é feito do crime. Qual a tua condenação? 6 anos. Ô, meu amigo, tu tá andando com um Porsche, presumo que esse Porsche advém de onde? Da putaria. Inverta o ônus da prova. O promotor que tem que provar que veio da putaria ou ele tem que provar a origem ilícita? Inversão do ônus da prova. Condenação de quantos anos? 6 anos ou mais. Opa! Critério, 6 anos. É isso. Inversão do ônus da prova. Me parece incondicional para alguns. O que mais? Caramba, tem livramento condicional, substituição da pena, sursi processual até 1 ano e acordo de não persecução penal. Pena mínima de até 4 anos. Sem violência, grave ameaça. O que ele tem que fazer? Aí a lei é clara, né, gente? Inciso primeiro é o quê? Reparar o dano. O 2, renunciar aos bens. Tá claro? É claro. Você não só vai reparar o dano, como vai renunciar a tudo aquilo que você ganhou. Tá claro? Então, olha que bacana, galera. Vocês viram isso, né? Sérgio Cabral tem uma casa em Mangaratiba, do lado do Neymar. Sendo que a do Sérgio Cabral é maior que a do Neymar. É sério, os dois casas do lado é maior que a do Neymar. Porra! O que tu acha do Neymar? Não acho nada, o dinheiro é privado. A Nike dá pra ele, pode dar 1 trilhão pra ele. Mas é dinheiro dos outros, não é meu, merda. Tá claro? Uma coisa é certa, Sérgio Cabral, você é o quê? Governador. Qual é o teu salário? 28 mil. 28 mil, compra a casa maior que a do Neymar? Sim ou não? Tá de putaria. Tranquilo, mas ele pode comprar ou não pode? Pode, mas eu inverto o ônus da prova. Tá bloqueada a casa. A casa ninguém entra nessa merda. Prova origem lícita. Ah, eu sou presumido inocente. Foda-se. A casa tá bloqueada. Daqui a pouco nós vamos ver o artigo 133 e 124. Prova origem lícita. Não, meu pai me deixou com herança. Toma. Ele me aposte. Toma. Está claro? Além de tudo, presume que não é dele. E outra coisa, vem cá, eu tô vendo que é ilícito. O que ele tem que fazer? Confessar formal e circunstancialmente. Agora, o que eu faço com essa casa? Essa casa é proveniente do roubo, sim ou não? Sim, sou corrupto. Qual é a primeira coisa? Tá abolindo dela, sim ou não? Sim. Você viu o que aconteceu com a casa do Sérgio Cabral? Tentou leiloar. E o leilão aconteceu, gente, só depois do que, gente? Da condenação em segunda instância. Tá claro? Então a lei falou que agora presume que é ilícito, posso fazer o leilão e venda antecipada dos bens. Você viu aquele comercial, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que a Polícia Rodoviária Federal está com Camaro, se lembra? Hoje pode fazer isso, gente? Pode ou não pode? Antes podia, mas tem que ter o quê, gente? O trânsito em? Agora pode ser cautelarmente? Pode ou não pode? Puta que pariu, o processo rolando, um Camaro apreendido e envelhecendo. E o cara de Gol correndo atrás do bandido. Pega um Camaro, pinta aquela porra lá e pode usar. Tá claro? Preferencialmente no órgão que fez a apreensão. Tranquilo? Então ele fala, reparar o dano, está sublinhado, renunciar voluntariamente aos bens e aos direitos. E o inciso 3º, galera, olha só. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente ao que, gente? A pena mínima combinada ao delito dele. Tá claro? Sublinha aí, tá sublinhado, né? Diminuída de um que, gente? De 1 a 2/3. Muito parecido com a delação, tá? Em local a ser indicado pelo juiz da execução. 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulado nos termos do artigo 45 do Código Penal, que é a pena de multa,
de prestação pecuniária. 5, cumprir por prazo determinado, sublinha, gente, outra condição. Então eu faria 2 perguntas para você. Vai lá no caput e fala o seguinte, ó, condições ajustadas como? Sublinha, cumulativamente ou alternativamente. Lá no caput do 28A, essas condições dos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser aplicadas como, gente? Alternativa ou cumulativamente. E também sublinha no inciso 5 outra condição. Então, André, esse acordo de não persecução penal versa sobre o quê? Não sei direito não, mas tem 2 coisas. O juiz pode fixar as 5, uma só, 2, 3, 4 e pode criar outra também, que está lá no inciso 5, beleza? Parágrafo primeiro. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicadas ao caso concreto. Sublinha, gente, causas de aumento e diminuição. Tá? Gente, bota do lado aí, todo tipo de fração. Tá? Fração. Qualquer fração que venha vai ser aplicada. Gente, me dá um exemplo de uma fração que diminui a pena sempre. Tentativa, por exemplo, concurso de crimes. Tá claro? Aumenta a pena ou diminui a pena. Sempre que vier uma fração, eu vou levar nessas condições. Aí responderam mais um pouco a pergunta do meu amigo aqui. Olha só. Parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Olha o inciso 1º. Se for cabível, o quê? Transação penal de competência do juizado especial criminal nos termos da lei. Tá? Então, veja bem, gente. O acordo de não persecução penal é direto ou é subsidiário? Quando é que cabe transação penal? Sublinha aí, gente. Está sublinhando transação penal, não é? Quando é que cabe transação penal? Crimes cuja pena máxima até 2 anos. Caraca, André, então me tira uma dúvida. Quando é que cabe acordo de não persecução penal? Pena mínima até 4 anos. E a transação penal? Pena máxima até 2 anos. Tá claro? Me dá um exemplo, André. Eu dou exemplo por você do crime de furto. Olha o furto aqui, ó. O cara furtou. Olha que bacana. Se o cara furtou, gente, cabe suspensão condicional do processo? Cabe. Porque a pena mínima é de 1 ano. Cabe acordo de não persecução penal? Cabe. Porque a pena mínima também não passa de 4 anos. É juizado especial criminal? Não, porque a pena passa de 2 anos. Cabe substituição da pena? Cabe, porque tem que ser até 4 anos e sem violência. Cabe sursi? Cabe sursi? Depende da condenação dele, galera. Se ele for condenado a 1, cabe sursi? Condenado a 2, cabe sursi? Cabe. Condenado a 3, cabe sursi? Não, uma coisa linda. Vocês estão me acompanhando? Que agora tem mais coisa ainda. André, quais são os benefícios do vagabundo agora? Transação penal, composição dos danos civis, acordo de não persecução penal, transação penal, substituição da pena, livramento condicional, suspensão da pena e suspensão do processo. Tudo com pena mínima e máxima, tudo cada um de um jeito. Peço desculpa, galera, mas é isso aí. É muita coisa. Foi mal, desculpa aí. Acabei de falar, olha o que fala aqui no inciso 1. Parágrafo 2º. O disposto no caput, com relação ao acordo de não persecução penal, não se aplica o acordo de não persecução penal, quando for cabível o quê? Então o promotor sempre vai buscar primeiro o quê? A transação. Se não puder a transação, que ele vai o quê? No acordo de não persecução penal. Então no crime de furto, o primeiro juiz vai querer o quê? O promotor. Qual o primeiro pedido? De transação penal. Se não puder... desculpa, furto não cabe transação penal não. É verdade, na suspensão condicional do processo, não é isso? Se não for cabível, transação penal, isso aí. Porque, assim, o acordo de não persecução penal é mais benéfico, porque não tem nem denúncia, né? É antes da denúncia. Mas a transação penal também é antes ou depois da denúncia? Mas aí... Também antes. No furto não vai caber, é isso aí. É isso aí. Então, vamos dar um exemplo então. Lesão corporal leve, de 6 meses a 2 anos. Vamos lá. Saiu daqui do curso, não gostou da aula, vem me dar porrada. Que aula merda. Porrada. Agora a porrada tem que ser leve. Não é isso? Perguntinha, é GCRIM? Cabe transação penal? Cabe. Cabe acordo de não persecução penal? Também cabe. Cabe. Pena mínima não passa de 4? Tá aí, eu dei o exemplo errado. Vocês estão entendendo a diferença? Galera, vamos lá. Furto, roubo, lesão corporal.
Lesão corporal de 6 meses a 2 anos. É GCRIM? É julgado aonde? No GCRIM, sim ou não? Porque eu estou analisando a pena máxima. Cabe suspensão condicional da pena? Sim ou não? Cabe suspensão condicional da pena? Cabe ou não cabe? Cabe, porque a pena não vai passar de 2 anos. Cabe substituição da pena? Não, porque tem que ser com ou sem violência. Aqui é com violência. Cabe suspensão do processo? Cabe, porque a pena não passa de 1 ano. Cabe acordo de não persecução penal? Cabe, porque não passa de 4 anos. Foi? Qual a dúvida? Ainda não cabe. Quando não cabe transação penal, cabe só sucessio processual e a acordo de não persecução. Qual dos dois que prevalece? O quê? Transação penal? Sem transação penal, só o sucessio processual, não cabe transação penal, mas é crime. Sim. Só quando é suspensão condicional do processo, no exemplo do furto, e também cabe o acordo de não persecução penal. Qual dos dois que difere? O que você prefere? Se eu olhando de fora, é melhor acordo de não persecução. Não sei. Olha a pergunta dela. A suspensão condicional do processo é antes ou depois de oferecer denúncia? Então, pergunta. A suspensão condicional do processo já tem processo? Senão não seria a suspensão do processo. Então, a suspensão condicional do processo é antes ou depois do oferecimento da denúncia? Suspensão condicional do processo antes ou depois de oferecer denúncia? Depois. Acordo de não persecução penal antes ou depois? É antes. Então, teu benefício não tem. Mas tem um detalhe. O acordo de não persecução penal tem consequências jurídicas? Sim. Tem ou não tem? Que são essas aqui. E a suspensão condicional do processo também tem condições? E nas duas o rol é taxativo e exemplificativo. Vocês estão me acompanhando? Gente, isso é coisa nova. Eu também não sei as respostas, não. Eu tenho que saber o que eu já sei. Antes de iniciar o processo no GCRIM, o que o juiz pode fazer? O que o promotor pode fazer antes de iniciar o processo? GCRIM agora. Antes do processo, o que eu posso fazer, gente? Transação penal. Antes. Depois do processo, cabe o quê? Suspensão condicional do processo. A transação penal eu vou impor o quê, gente? Uma pena privativa de liberdade. Pena restritiva de direitos ou pena de quê? De multa, não é isso? Faço o acordo de transação penal, impõe o quê, gente? Uma pena restritiva de direitos ou pena de multa, não é isso? E no curso da suspensão condicional do processo, suspende o processo, também impõe condições, sim ou não? Quais são as condições? O rol é exemplificativo ou taxativo? O rol ele é exemplificativo. Está claro? Vocês estão me acompanhando? É chato isso mesmo. Acordo de não persecução penal é antes ou depois de oferecer a denúncia? Antes de oferecer a denúncia. Tem as condições aqui, sim ou não? O rol é taxativo ou exemplificativo? O rol ele é exemplificativo. Olha lá no inciso 5. O que fala o inciso 5? Cumprir por prazo determinado outra condição. Então eu tenho 4 condições e tenho uma quinta. A quinta pode ser inventada? Pode ou não pode? Pode. Está claro? STJ já falava há muito tempo, gente. A suspensão condicional do processo. Suspende o processo? Impõe condições? Qual a condição que não pode ser? Antecipação de uma pena. Vocês estão me entendendo? Então a tua resposta, André, antes do processo, o promotor pode oferecer acordo de não persecução penal? Pode ou não pode? Pode. Se por acaso ele não oferecer acordo de não persecução penal e o processo seguir, no curso do processo, cabe suspensão condicional do processo, sim ou não? Então, vou botar uma linha aqui. Antes de começar o processo, cabe o quê? Cabe transação penal, sim ou não? Sim. Cabe suspensão condicional do processo? Não. Cabe composição dos danos civis? Então, antes de iniciar o processo, tem 2 institutos. Quais são os 2? Transação penal e acordo de não persecução penal. Beleza? Aqui, no curso do processo, o que eu posso fazer? Suspensão condicional do processo. E depois da condenação, cabe o quê? Suspensão condicional da pena. E depois de cumprido, livramento condicional. Beleza? Mais ou menos por aí, mas também não sei direito, não. Tá claro? Até porque é o seguinte, gente, você prefere suspensão condicional da pena ou acordo de não persecução penal? Depende das condições impostas. Estão me entendendo? Se esse acordo de não persecução penal for só devolver o dinheiro, por exemplo, vamos lá, precisar ser... Olha, gente, inciso 1, pode ser pesado ou pode ser leve? Pode ser pesado? O juiz fala o seguinte, para fazer o acordo, você tem que reparar todo o dano sofrido. O que você é? Eu sou diretor de Brumadinho, da Vale do Rio Doce. Reparação do dano é coisa leve ou sinistra?
Eu não quero essa porra, não. Tá claro? Inciso 2. Renunciar voluntariamente bens e direitos. Sérgio Cabral, é brabo ou é sinistro? Tá sinistro. Agora olha o inciso 3º.